Número 55. Deus é sábio. Toda mente racional é capaz de constatar que todos os milagres descritos nas Escrituras Sagradas aconteceram, e que o juízo final é certo, por causa dos recursos de figuras das Escrituras e seus mistérios. Mas o emocional da fascinação, idolatria às coisas visíveis, cega essa prova, esse entendimento. Isso significa que não precisa ver um milagre para ter prova. Apenas o entendimento das parábolas e cerimônias religiosas ordenadas já é suficiente para ter prova, além do discernimento de todo fenômeno sobrenatural que a ciência não sabe explicar. Ver milagre ou prodígios, sem esse entendimento e conhecimento, é engano de demônios. Por isso Cristo disse que os religiosos de sua época erravam por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque o poder de milagres está comprovado pelo conhecimento dos enigmas das Escrituras. Os homens estão focando em suas próprias palavras de morte eterna, mas não se concentram nas palavras de Cristo de vida eterna, por isso se confundem com a ciência e história humana. Jesus disse que quem conhece a verdade será liberto, mas quem não se interessa morrerá com o seu pecado, isto é, morrerá sem prova e certeza de nada. Todo aquele que não tem raciocínio, ou seja, que não medita direito na palavra de Deus, que não está ligado ao comando eterno, conjectura que Deus não existe, e que toda a revelação dos sonhos é mentira, porque o sucesso e o poder o cega. Na sua meditação e plágio das conclusões humanas afirma com convicção coisas que não compreendem e não têm sustentação do Todo-Poderoso. Todos os sinais da natureza comprovam a verdade de Deus. Quem não atenta para isso é louco e suicida, se levantando contra o fogo consumidor, obstinado na ilusão de sua glória momentânea. A sua glória é se gabar que está abrindo os olhos dos enganados, mas na verdade os está jogando no fogo eterno, se levantando contra Jesus, a eternidade. Quem ridiculariza a eternidade por causa do momento, não a merece, e é justo a segunda morte, a vergonha e o desprezo eterno. Quem tem cérebro para entender as Escrituras sabe que a arqueologia não prova nada, porque vem do homem, por isso é incerto e superficial, o que luta para esconder o sol. Isso significa que os dominadores, ricos deste mundo, vão esconder as provas dos seus inimigos pobres. O único terreno firme é a linguagem dos sonhos, que está por toda parte na natureza, os códigos de Deus. Por isso também Jesus falava por parábolas, para que só os dignos alcancem a prova, a vida eterna prometida. Muitos até afirmam que acreditariam se fosse possível morrer e ver como que é depois da morte. Mas não sabem eles que a palavra de Deus tem recursos de figuras de linguagens proféticas capazes de provar a verdade do pós-morte para quem sabe interpretar corretamente a linguagem dos sonhos proféticos das Escrituras Sagradas. É por isso que nos rituais do Velho Testamento tem a figura do animal morto derramando sangue, que representa quem se converteu pela prova da palavra, morreu, e por isso anuncia de graça em todo tempo e lugar, derrama o sangue da vida eterna. Esse animal era ofertado como dízimo para representar que o dízimo hoje é você pregando de graça nas ruas, porque Deus não aceita dinheiro, mas o cordeiro da palavra correta derramada, sem os entraves da religião de negócios humanos em nome de Jesus. O entendimento das figuras da palavra é tudo, é a arca, a vida eterna, a igreja, a bolsa, o tesoureiro, a casa do tesouro, a reunião, a comunhão, a fé da salvação, o discernimento dos espíritos, o anúncio de graça, a igreja invisível, a consciência, as bodas do cordeiro, o lugar de adoração, o sacrifício aceitável, o sangue do cordeiro que purifica o pecado da incerteza, a prova absoluta do pós-morte, o morrer e ressuscitar na conversão, o batismo, o pão, a vitória, o dinheiro que compra tudo, o tesouro incalculável, a família, o médico, é tudo. Veja que o dinheiro de Deus é a sua palavra, que tem, por efígie, as suas figuras proféticas, que provam tudo. Jesus disse que quem com ele não ajunta espalha. As igrejas famosas são ajuntamentos feitos por homens, mas não é a reunião dos sábios feita por Cristo, pelo conhecimento da palavra, no rol de membros do livro da vida. Essas reuniões humanas são facções mundiais da religião, o reino dividido que alimenta o mundo dos demônios.
Isso significa que essas reuniões não ajuntam com Cristo, mas espalham as ovelhas, que não têm pastor, porque o único pastor é Cristo. Quem ajunta com Cristo está espalhado pelas ruas anunciando sozinho de graça. Cristo veio pelas ruas e ordenou o evangelismo de 2 ou 3 fora do sistema financeiro do mundo, mas depois vieram os políticos e empresários atrás de um púlpito e instituíram as religiões atuais do governo. Ou segue Cristo pelas ruas, ou segue os assalariados pelos templos. Cristo disse para os líderes religiosos da lei de Moisés que eles morreriam no seu pecado, e isso é morrer sem descobrir a verdade oculta nas Escrituras, verdade a qual é a prova do pós-morte. Isso serve para os líderes institucionais de hoje, que seguem as mesmas cerimônias ritualísticas para Israel representar o evangelismo de rua, que são construir templos e fazer rituais. O que o mercenário faz atrás de um púlpito em cima de um palco, por toda a sua vida ministerial, não é nem a unha do que um escolhido de Deus faz em 10 minutos de pregação correta nas ruas, porque Deus valoriza a sua palavra correta, entendida e explicada. Alguém de autoridade eclesiástica disse que Deus tem propósito com as igrejas institucionais, mas o propósito de Deus é o mesmo que Deus teve com aquela geração que morreu no deserto, depois de 40 anos o rodeando. O propósito de Deus é filtrar a humanidade pela religião, e quem experimentar as religiões institucionais e não sair delas, não será apto para a eternidade. É melhor aprender com o bem antes de experimentar o mal, do que aprender com os erros, pois erros viciam e podem ser fatal. Isso significa que experimentar uma instituição religiosa não edifica em nada. Essa religião apenas tem a permissão dos demônios de gerar uma fama mundial do Jesus sustentado por Mamon. O propósito que Deus tem com essas igrejas institucionais é derrubá-las com a palavra correta de Cristo, transformando seus membros em meros pregadores de ruas, que pregam certo, e não vão correndo ouvir erros fatais. A Igreja de Cristo não tem CNPJ, nem muito menos encontros sociais semanais, mas são os escolhidos que entenderam esse mistério, portanto, tem a prova do pós-morte. E por isso sai alertando aos homens pelas ruas do perigo que é morrer sem conhecer essa verdade, seguindo os falsos profetas confundidos com bons pastores. Essas igrejas movimentam o Deus Mamon. É uma coisa tão simples de despertar para não ser enganado, mas estão hipnotizados pela fascinação deste mundo, porque não querem ser salvos pela pregação de graça nas ruas, mas querem conquistar o céu pela festa religiosa aqui na terra. Escolheram uma coisa inútil, que é ir para a igreja toda semana, em troca da única coisa necessária e indispensável, que é provar o céu e o inferno pelas figuras da palavra de Deus no evangelismo gratuito de rua e praça. Na verdade, essas pessoas não vão à igreja, mas vão ao altar de Mamon, porque ir para a igreja é ir para a prova da vida eterna pelos recursos das figuras da palavra e sair anunciando de graça. Sempre foi necessário sair, andar, para ouvir coisas novas, mas fazer templos nunca foi necessário ao Evangelho, e nem ordenado por Cristo. As pessoas na busca pela verdade, nas buscas das respostas da vida, nos tempos antigos, saiam para falar e ouvir as coisas nas praças, e falar de Cristo numa época se tornou proibido, o que multiplicou as reuniões clandestinas, mas depois instituíram as igrejas atuais, podendo que falar e ouvir, escolhendo os livros da Bíblia segundo o entendimento dos políticos e empresários. A cristianização do Evangelho parecia pôr fim à perseguição religiosa, mas pôs sim a censura à verdade de que o reino de Cristo é sua palavra anunciada corretamente, fora do sistema do mundo, como um anjo faria. No reino de Cristo não tem hierarquia como bispos, pastores e diáconos, há somente anjos, mensageiros, pregadores de ruas. Você pode ser um agora, se quiser. Não temos tempo para mais estudos, construções, grupos, cantorias e sapateados, porque o fogo já queima. Naquele tempo bíblico só existiam 2 cargos, que eram os que distribuíam os alimentos arrecadados para os pobres, e os que pregavam a palavra corretamente. Naquele tempo não existia uma aposentadoria organizada do Estado para atender aos vulneráveis, tais como órfãos, viúvas, velhos e incapazes, permanentes ou esporádicos. Sabemos que mais tarde foram os padres, na defesa dos políticos e empresários,
que acrescentaram esses cargos nas Escrituras para justificar a hierarquia e uma organização empresarial na Igreja de Cristo, doutrina nicolaita detestada por Cristo. Os ajudantes que trabalhavam na distribuição de alimentos para os pobres eles chamaram de diáconos nos seus rituais, ou tesoureiros. Já dos pregadores de rua do Evangelho, intitulados como pastores, mestres e apóstolos, eles inventaram os cargos de padres, bispos e pastores institucionais. Já vemos de cara uma incongruência, porque Cristo disse para não chamar ninguém de pai, e padre é pai. Com o tempo isso ganhou corpo, de tradição a tradição, de geração em geração, e fica difícil para alguém hoje perceber a diferença. Só mesmo quem tem intimidade com a palavra, que medita constante, que são os escolhidos de Deus, que levam a sério a existência e a religião. Outros títulos para este vídeo: Origens das igrejas com CNPJ. Arqueologia não prova nada. Querem conquistar o céu pela festa religiosa. Como surgiram os cargos eclesiásticos. Obrigado por ouvir. Se gostou é porque seu nome foi anotado pelos mensageiros eternos de Deus no rol de membros da única Igreja Eterna, sem qualquer embaraço material desta vida. Receba a vitória da divulgação correta de Cristo. Até mais.